Bom, vamos lá então começar. Deixa eu Bom dia a compartilhar. todos. Vamos dar início ao segundo evento, segundo webinar, de, dentro da disciplina de estudos dirigidos do programa de pós-graduação em design da UERJ. E o tema hoje é experiência do usuário e ambientes online de instituições culturais. E as palestras serão conduzidas pela Cláudia Souza e Silva, que vai apresentar a experiência do usuário no uso de plataformas de acesso a acervos culturais. Em seguida, o Glauber Gonçalves dos Santos apresenta o uso das redes sociais para difusão dos acervos da Fiocruz. Em seguida, a Renata Zappelli Marzullo apresenta a experiência do usuário nas mídias sociais da Casa da Ciência da UFRJ. E, por último, a Carolina do Sacramento Nardi apresenta a acessibilidade de imagens nas mídias sociais. A ideia é que cada um fale desses temas por aproximadamente 10 minutos e, ao final das apresentações, a gente possa iniciar os debates, abrir para perguntas e discutir sobre o tema de uma maneira geral. Ok? Então, Cláudia, pode começar. Deixa eu compartilhar minha tela. Tá indo aí? Tá, né? Foi. Posso deixar dessa forma ou vocês querem que amplie a tela toda? Olha, acho que pode ser assim, tá dando para ver direitinho. Então, meu tema é a experiência do usuário no uso de plataformas de acesso a acervos culturais, que é o meu tema do doutorado, porque eu vou estar falando mais sobre as imagens. Podem ser imagens tanto de acervo bibliográfico, arquivístico ou museológico. Na verdade, um recurso imagético. Então, o acesso aos acervos ele pode ser feito através de livros, publicações, programas de TV, exposições, publicidade, tem outras formas também de você acessar, das pessoas terem contato com os acervos, com as imagens de acervos, e também por buscadores web, como o Google, por redes sociais e por plataformas que são sites com bases de dados, ou só sites, ou só bases de dados. Mas a gente engloba tudo isso nas plataformas. E existe uma relação mais próxima entre as plataformas, os buscadores web e as redes sociais. Então, aqui é um exemplo de acervo, né, de imagem utilizado na TV. Esse foi um programa do Fantástico, da Globo, acho que todo mundo já deve ter visto algum, não necessariamente esse, mas algum programa que fale sobre a pandemia. E eles usaram muitas imagens, tanto da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, quanto de outros acervos, para ilustrar matérias. E essas imagens vêm de bancos de imagens, de plataformas de acesso, na verdade. Esse é um outro exemplo de imagem de acervo utilizado na web, em uma notícia falando sobre a máscara de proteção que era usada na época do período da peste negra, que é uma das peças que está sendo mais procuradas no Museu da Farmácia, tanto físico quanto virtual. Essa imagem, por exemplo, foi tirada daqui, tanto para o trabalho quanto para a matéria. Esse é um exemplo de uma plataforma de acesso. Existem vários outros exemplos. Essa é da plataforma do Museu da Farmácia de Portugal. Então, na verdade, a presença dos acervos nos espaços institucionais ou não, eles podem promover a circulação desses bens, desses objetos digitais. Então, as plataformas, na verdade, elas não têm como ser construídas, ser vistas de uma forma isolada no ambiente web, porque elas estão dentro de um universo. Então, ela tem vários outros aplicativos que cercam ela, como os buscadores, como as redes sociais. Elas fazem, na verdade, parte de um ecossistema que engloba essas ferramentas de busca, que a gente chama de buscas genéricas, né? Os sites de curadoria social, como o Pinterest, por exemplo, os outros tipos de redes sociais, as páginas dos usuários, inclusive. Então, a importância de dar acesso aos acervos é porque ela é uma necessidade estratégica para as instituições, isso preserva a memória coletiva, justifica a existência dessas instituições, porque a gente tem tudo hoje na rede, então como que a gente consegue fazer com que as pessoas acessem essas plataformas para dar mais visibilidade e valorizar mais o acervo,
E ela incentiva também a curiosidade. Quando você incentiva a curiosidade, na verdade, você dá origem a novos pesquisadores e você torna o acervo e o contexto ligado a esse acervo, né, a história sobre um determinado tema que está ligado àquele acervo, mais conhecidos. E aí, novamente, preserva a memória coletiva, justifica a existência. É um círculo. E existe essa relação mais forte entre plataformas e redes sociais, que eu tinha falado. Então, as plataformas, elas alimentam as redes sociais, que, ao mesmo tempo, quando uma pessoa, por exemplo, consulta no Instagram e vê uma imagem no Instagram, ela pode ser redirecionada, por exemplo, para a base. Então, é um caminho que vai e volta. E as redes sociais, elas são usadas tanto pelas instituições, com as suas redes institucionais, quanto pelos usuários. Então, um exemplo, por exemplo, coleções de usuários no Pinterest. É um exemplo de uso de acervo. Aqui é um exemplo de uso de acervo pelas instituições na web. Não estou dando spoiler da apresentação do Glauber, não, mas esse é o Instagram da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Então, a gente faz bastante uso no Instagram de imagens do acervo. Essas imagens em preto e branco são do acervo da casa. Por exemplo, tem uma imagem aqui que eu peguei em destaque, que é a do Einstein, quando ele visitou o castelo, a Fiocruz, e foi uma imagem que foi bastante curtida, tem aqui 299 curtidas para essa imagem, quer dizer, você tem um alcance muito grande quando você usa as redes sociais em conjunto com umas bases de dados. Aqui é um outro exemplo, eu procurei na Wikimedia Commons, que é um braço da Wikipedia, para disponibilização de imagens de acervos. Então, quando a gente procura ali, por exemplo, Metropolitan Museum, vem várias imagens do museu e também imagens do acervo deles. E quando você entra numa das imagens do acervo, você tem ali a descrição básica da imagem, mas você tem os mais detalhes que você acaba sendo direcionado novamente para a plataforma de acesso. Então, a gente acaba tendo um público muito ativo e de consumidor, ele consome normalmente esses materiais para fins profissionais, educacionais, aquisição de conhecimento, entretenimento, ele se transforma num público também divulgador. Então, ele acaba sendo um público importante para as instituições culturais. E aqui eu trouxe alguns exemplos de usuários, na verdade, que compartilham imagens nas redes sociais, ou jornalistas que acabam utilizando fotografias ou outras imagens e matérias, profissionais da indústria criativa que usam imagens em produtos de divulgação e marketing, por exemplo, sei lá, um profissional que vai no acervo e pega uma imagem para imprimir numa camiseta, numa caneca, ou em outros trabalhos, em livros, em publicações também. Esse é um exemplo de uma curadoria, numa coleção particular, um exemplo do Pinterest. Essa é uma viajante, por exemplo, que viaja em vários museus do mundo, e ela tira suas próprias fotografias e coloca no Pinterest, mas também ela pega imagens que estão lá nas bases de dados. Esse é um exemplo, não sei exatamente qual é a fonte dele, mas foi um exemplo que circulou algum tempo atrás no WhatsApp, que são imagens de pinturas famosas que são modificadas para fazer campanhas com relação à época da pandemia. Então, as imagens têm bastante uso, podem ser usadas de várias formas. Então, como é que as instituições estão lidando com isso, né? Com esse mundo novo de redes sociais e plataformas com acesso a usuários que não são especialistas? Então, o Calfatovic coloca que as bibliotecas, arquivos e museus, eles têm que expandir o acesso ao conteúdo deles, uma exposição não só nas próprias plataformas, mas também, né, em diálogo com esses grandes espaços de compartilhamento de informação, como as bibliotecas digitais, que são bibliotecas que agregam informação de vários acervos diferentes. E também em espaços sociais de grande escala, como o Facebook, o YouTube, as redes sociais. Então, esses autores, eles falam que a gente tem... Né? Então, ele fala para a escola, então, vamos aumentar o ranking no Google para que as pessoas interajam com o nosso conteúdo no site, para a gente manter as plataformas. E também, com uma visão mais nova, vamos permitir que as pessoas interajam com o nosso conteúdo nos lugares onde elas já trabalham e se divertem, como no Instagram, por exemplo. Nem sempre os usuários vão até as bases de dados, eles chegam até elas através das redes sociais. E eu trouxe dois estudos, um do Hall Zarro, que ele explora a relação entre a disponibilização de acervos culturais e o uso do Pinterest. Então, eles fizeram
viram uma quantidade de estudos, de páginas do Pinterest que usavam imagens de acervos de bibliotecas, arquivos e museus, eles perceberam que só 0,5% a fonte vinha das bases de dados. Mas o conteúdo dessas instituições aparecia largamente na amostra que ele teve. Então, ele viu que, na verdade, vinha de outras fontes também. Vinha de blogs e de outros tipos de sites. Então, o objeto cultural ele circula na rede, em vários outros espaços que não só o espaço institucional. Um outro exemplo foi do Instituto Smithsonian, que eles disponibilizaram um conjunto de imagens nas redes sociais, no Flickr Commons, que é um aplicativo para disponibilização de imagens de acervos, um braço do Flickr para isso. E as imagens que eles colocaram no Flickr, em 3 meses, elas tiveram tantas visualizações quanto as imagens colocadas nos sites institucionais em 5 anos. Então, tem que ter uma conversa entre esses dois tipos de aplicativos. Então, o que acontece? Né? O que a gente tem que fazer? Então, se eu quero que o meu usuário compartilhe, use, divulgue, eu preciso garantir primeiro que ele tenha acesso nas plataformas institucionais, porque é dali que ele busca essas imagens de uma forma confiável, com informações de uma curatoria profissional. Mas eu tenho que pensar no ponto de partida do caminho que ele está trilhando, por onde que ele está vindo, por onde que ele está passando também. Então, o conteúdo ele deve ser mais facilmente encontrado nas plataformas institucionais para fazer com que ele circule. Uma forma de você facilitar isso é usar recursos, por exemplo, que permitam o compartilhamento da informação. Então, às vezes, a gente coloca ali aqueles botõezinhos, aqueles ícones, né, de compartilhar com o Facebook, compartilhar com o Instagram. Isso é interessante também que esteja nos aplicativos de acesso, nas plataformas de acesso. Então, na verdade, o design da experiência, que é realmente o tema da apresentação, ele vai além do uso do produto. A experiência, ela não é só com o sistema que dá acesso ao acervo, mas ela é com o acervo em si. Então, se você tem um sistema que você não consegue acessar aquelas imagens, a pessoa acaba tendo uma relação com o acervo de, nossa, ali eu não consigo mais entrar, então eu vou para outro caminho e eu vou para outro lugar. Então, a tecnologia, na verdade, ela é um meio, ela é um ponto de contato. Eu fiz uma entrevista para o doutorado, como uma das disciplinas, que serviu também para o desenvolvimento da tese. E foi uma entrevista com o objetivo de coletar dados qualitativos sobre o uso do repositório digital que é utilizado na Fiocruz para acervo arquivístico, por usuários reais, uma equipe de comunicação. Eles não são especialistas em acervos, mas eles utilizam o acervo para elaborar materiais de divulgação desses acervos e também para matérias jornalísticas. Foi uma amostra de 5 integrantes de uma das equipes de comunicação, 4 jornalistas e uma designer, todos eles com experiência entre 2 e 20 anos. E o objetivo foi levantar o ponto de vista deles, os sentimentos, os desejos, as percepções e a satisfação sobre as facilidades e dificuldades relativas à tarefa de busca que eles sentiam. Eu não trouxe aqui toda a entrevista, porque não daria tempo, mas eu trouxe algumas das falas dos jornalistas e da designer que foram interessantes porque elas deram bastante pistas de qual o problema que eles têm para acessar essas plataformas. Então, um deles falou, olha, não vejo nenhuma facilidade, agora as dificuldades são muitas para procurar. Saber que estão lá, mas que tem uma ferramenta rápida e difícil, é difícil, é até frustrante, porque você não consegue pegar o conteúdo. Então, uma outra fala deles, é difícil ter uma relação com um sistema que não é amigável, que é duro, que é seco. Então, ao ponto dos usuários começarem a achar que o problema não era o sistema, e sim eles. Então, uma delas fala, meu Deus, não é possível que eu não consiga fazer uma busca, o problema sou eu, na verdade. Né? Então, através da ferramenta eu acho difícil, não entendo a lógica, não sei se é um problema meu de entendimento. O usuário acaba se colocando num papel de que ele que não sabe usar aquela ferramenta, e não ela que tem uma dificuldade, não é fácil de usar. E tem uma outra fala, assim, em amarelo, que ela é interessante porque ela traz um outro ponto de vista também, que ela fala, no dia a dia tudo bem, você precisa de algo, as coisas são muito dinâmicas, até no jornalismo as coisas são dinâmicas, você precisa de uma foto X, ela precisa de uma foto específica ali da Liseta, que é a filha do Oswaldo Cruz, essa foto para ela, para ilustrar a matéria, mas se ela quiser fazer uma reportagem, que ela queira mais informações, que ela queira se debruçar sobre a história daquele acervo ou de um determinado tema, se ela não tiver o acesso, se ela tiver que pedir ao arquivista para pegar para ela a imagem, para buscar para ela a imagem, ela já vai vir com o filtro daquela pessoa que fez a primeira busca.
E ela quer ter esse filtro para ela poder escolher o próprio material que ela quer usar na, na geração de matérias jornalísticas, de reportagens, enfim. E é isso, acho que foi no tempo. Obrigada. Ok, Cláudia, obrigado. Acho que a gente pode começar agora com a apresentação do Glauber. Ótimo. Bom dia, gente. Em primeiro lugar, queria agradecer a Cláudia e a Renata pelo convite. Meu nome é Glauber, eu atualmente coordeno a assessoria de comunicação da Casa de Oswaldo Cruz, que é uma das unidades da Fiocruz. Vou tentar aqui compartilhar minha apresentação. Acabo de receber uma mensagem dizendo que não é possível compartilhar minha tela. Por precaução, eu mandei para a Cláudia a minha apresentação. Não sei se a Cláudia consegue colocá-la. Deixa eu achar aqui, peraí. Acho que de repente, porque está como convidado, alguma coisa assim, né? Foi? Foi a minha apresentação? Foi, tá indo. Ah, então. Agora foi. Se fosse a minha, porque ela é amarelinha. Então, ótimo. Gente, uma breve introdução aqui, antes de entrar no nosso tema aqui, que é o uso das redes sociais para a difusão dos acervos da Fiocruz. Queria falar um pouco da missão da Casa de Oswaldo Cruz, que é uma unidade que trabalha para, né, preservação, a gestão, a guarda e a difusão de diferentes acervos históricos da Fiocruz. Aí a gente tem um acervo arquivístico, bibliográfico, museológico, arqueológico, e também a gente considera os edifícios históricos e a parte urbanística do campus como acervos. Então, quando a gente está falando de difusão de acervos, a gente fala de todas essas tipologias. Aqui, rapidamente, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa presença nas redes sociais. Hoje, basicamente, a gente trabalha o Facebook, que é a rede que a gente está presente há mais tempo e com mais força, o Twitter e o Instagram. Esses números aqui maiores são os nossos números de seguidores nessas redes. Então, vocês percebem que a gente não tem um número muito expressivo de seguidores. E, mais recentemente, a gente percebeu que o nosso foco principal não deve ser nesse número. Embora seja bacana ter mais seguidores, a gente quer ter seguidores qualificados que se interessem pelos temas da casa, né? E não apenas um número ali que não vai gerar engajamento, que é a relação, a interação desse público com o nosso conteúdo. Então, mais embaixo aqui vocês podem ver que, embora a gente tenha um número baixo de seguidores, a gente consegue ter, né, um alcance bastante significativo aí, especialmente no Facebook e Twitter, e agora também no Instagram, que é a rede que a gente está há menos tempo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, dentro do universo Fiocruz, né? A Fiocruz, a instituição mãe, ela tem o seu perfil no Facebook. Hoje, né, depois da pandemia, a gente teve uma explosão de número de seguidores, então a Fiocruz tem quase 800 mil curtidas, que são pessoas que acompanham o seu conteúdo. E outras unidades da Fiocruz aí têm um número menor, mais reduzido, né, de seguidores. A casa está lá mais embaixo, em número de seguidores, que a gente pode ver nessa primeira coluna. Mas, apesar disso, se a gente olhar a segunda coluna, a gente vê que a gente salta para o segundo lugar em termos de engajamento aí. Esse número de engajamento é semanal. Então, quer dizer que, apesar de a gente ter um número reduzido de seguidores, são seguidores que interagem, se interessam pelo nosso conteúdo. Agora eu vou começar a falar mais propriamente sobre a primeira experiência mais sistemática que a gente teve de difusão de acervos nas redes sociais. Nós começamos esse trabalho no começo de 2020, janeiro de 2020, antes da pandemia ainda. Nós não tínhamos um perfil do Instagram e a gente identificou que o Instagram poderia ser uma oportunidade para nós difundirmos mais os nossos acervos, muito por conta das características dessa rede, que é uma rede muito imagética, o foco é na fotografia, e a gente tem imagens lindíssimas e muito interessantes no nosso acervo.
Então, nós nos espelhamos muito no trabalho já feito por algumas instituições, especialmente pelo Arquivo Nacional, que utiliza muito o Instagram para fazer difusão do seu acervo, e também algumas outras páginas, como o Rio Antigo, que veicula muitas fotos de diferentes acervos, né, sobre a guarda de diferentes instituições, sobre a cidade do Rio de Janeiro. A linha editorial, como eu disse, nós definimos que inicialmente seria uma rede social em que nós só mostraríamos os acervos, imagens dos diferentes acervos sobre a nossa guarda, com uma linguagem mais informal. A gente definiu que esse devia ser o tom adequado, mas ainda a gente estava buscando calibrar essa linguagem, né? A gente foi aprendendo muito durante esses primeiros meses aí do uso do Instagram. E a gente criou uma rede do zero, praticamente, não tínhamos nenhum seguidor. Hoje a gente já tem próximo de 8.000. Então a gente pensou numa estratégia para chegar a mais pessoas, né? E a mais pessoas que se interessassem pelo nosso tema. Nós fizemos uma parceria com a comunicação central da Fiocruz, que gerencia o perfil, né, da instituição mãe, que aí já tinha muito mais seguidores. E aí, uma vez por semana, eles reproduziam um post nosso chamando para nossa página. Então, cada vez que eles postavam uma imagem do nosso acervo lá, a gente começava a ver muitas notificações de pessoas que entravam no nosso perfil e começavam a nos seguir. Então, foi assim que começou, né, esse trabalho nosso mais cuidadoso, né, de divulgação dos nossos acervos nas redes sociais. E a gente começou a analisar um pouco esses resultados e percebemos algumas coisas, né? Em relação ao conteúdo, a gente percebeu que as imagens que geravam mais engajamento, que alcançavam, né, um público maior, porque uma coisa está ligada à outra, né? Quanto mais as pessoas interagem com a sua imagem, mais ela é mostrada para outras pessoas que estão naquela rede. Então a gente percebeu que eram imagens com pessoas, que mostravam pessoas, eram retratos, era uma cena de cientistas com seus pacientes, né, pesquisadores, e também fotos, eu não coloquei aqui, mas também imagens do castelo da Fiocruz, né? É um símbolo muito grande da instituição, ele tem uma grande circulação nas redes. E a gente percebeu que o público que nos seguia era um público muito diverso, incluía desde pessoas com uma relação próxima à Fiocruz, como seus trabalhadores, estudantes, pessoas que têm uma relação afetiva mesmo com a instituição, a pessoas mais interessadas aí em ciência, saúde e história. E aí esse é o terceiro ponto, né? A gente percebeu que com o Instagram, diferente das outras redes, do Twitter e do Facebook, a gente estava conseguindo chegar em pessoas novas que não necessariamente interagiam com o nosso conteúdo antes, né? Isso muito graças ao uso de hashtag. Então, se a gente posta uma foto lá de um pesquisador que nasceu no Pará, por exemplo, a gente colocando algumas hashtags, pessoas que moram no Pará acabam vendo aquele conteúdo e interagem, comentam. Ou também isso acontece, a gente posta uma imagem sobre um determinado tema de interesse. Aqui a gente pode ver um pouquinho dessa parte dos comentários, né? Então a gente vê aqui que tem desde paciente comentando aqui, né? Uma pessoa que foi em algum dos hospitais da Fiocruz, então já tem uma relação com a instituição. Aqui à direita eu coloquei um post sobre vacinação na primeira metade do século XX, e a gente estava bem no momento de pandemia, então as pessoas celebram as políticas públicas, o SUS, né? Essa foto é anterior ao SUS, né? Mas já uma referência aqui. Tem um outro comentário sobre um post relacionado à cassação de cientistas da Fiocruz durante a ditadura, então isso também gera engajamento de pessoas que se interessam por essas temáticas. Então essa foi a etapa inicial, a gente começou a fazer esse trabalho no Instagram e logo depois a gente contratou uma consultoria para as redes sociais da Fiocruz, que analisou todos os nossos canais e nos fez algumas recomendações. Então, agora eu passo para essa segunda etapa, né, e para algumas mudanças que a gente fez nesse trabalho de difusão dos acervos nas redes da Fiocruz. Entre as recomendações que a gente recebeu, aqui eu vou colocar a apresentação para ficar melhor. Em tela cheia.
Entre as recomendações que a gente recebeu da consultoria, a primeira é que era bacana a gente usar o Instagram para divulgar os nossos acervos, mas eles perceberam que uma pessoa que entra lá achava que a casa só trabalhava com acervos, enquanto que a gente tem pós-graduação, a gente faz pesquisa, a gente tem um museu de ciências, então a consultoria indicou que nós trabalhássemos diferentes temáticas lá dentro. Isso foi um dilema para a gente, porque a gente acreditava que as pessoas iam muito lá por causa dos acervos. Então, a gente definiu que nós manteríamos o foco nos acervos, então a gente continuaria postando muitas imagens dos acervos, mas traríamos também outros conteúdos. Então, a gente intercala uma foto do acervo e uma foto sobre pesquisa, uma foto do acervo e uma dica cultural, por exemplo. Essa mudança resultou na criação de uma série de editorias por nós. Então, uma editoria, como eu disse, para publicações científicas, uma para matérias da imprensa que citem os nossos conteúdos, e uma editoria a gente criou, que é a editoria voltada para os acervos. Chama Acervo Fiocruz. E a partir disso que a gente definiu que a gente ia fazer essa divulgação mais sistemática dos acervos também no Facebook e no Twitter. Então, toda terça-feira, se não me engano, terça-feira é o dia, além de entrar no Instagram, entra uma foto selecionada pela nossa equipe no Facebook e no Twitter da casa. E essa etapa também foi marcada por um afinamento da linguagem, né? Como eu disse no início, a gente foi testando muito. O Instagram, as redes sociais têm uma linguagem mais desprendida, mas você não pode errar o tom, né? Uma brincadeira meio excessiva ali pode desagradar o público, tanto o público externo quanto o nosso público interno, que são os nossos pesquisadores, os nossos arquivistas. Então é importante ter um tom leve, descontraído, divertido, mas manter uma seriedade quando necessário, né? Manter aquela autoridade na voz da instituição. E a gente passou a utilizar mais os emojis, né? Isso pontua muito ali o discurso textual. Agora, uma próxima etapa do trabalho que a gente está começando agora é a criação de uma curadoria coletiva. A Casa de Oswaldo Cruz aprovou um programa de difusão cultural no ano passado, que preza pela difusão integrada dos seus acervos, né? E aí a gente percebeu que, embora a gente esteja divulgando muitos acervos da casa, não necessariamente as pessoas das áreas de guarda se sentem partícipes desse trabalho, né? A gente os aciona muito para procurar as imagens, mas agora a gente propôs um trabalho, uma participação mais ativa de todos. Nós montamos um grupo que vai se reunir periodicamente, e esse grupo vai fazer a seleção das imagens, né? A gente já teve uma primeira reunião, em que esse grupo foi formado, e aí agora as próximas reuniões aí já devem resultar na seleção de imagens e de temáticas que sejam, né, assuntos pertinentes ao momento que a gente está vivendo ou pautas que nós julguemos importantes levar à sociedade. Aqui, por último, eu queria trazer só... Opa, passou. Né, uma pequena conclusão aqui do que a gente observou nas redes sociais em termos de potencialidades, limitações e desafios. A gente percebe que o Instagram, né, apesar de ser uma rede que hoje o pessoal diz que é uma rede que está envelhecendo, mas a gente vê muito espaço para crescimento, né, em termos de engajamento, de atingir mais público, tanto por meio dos posts que a gente faz na timeline, a gente percebe que os posts mais recentes estão chegando a mais públicos, como por outras funcionalidades, como os stories e os reels, que são funcionalidades que a gente pode explorar mais o uso de vídeos, então talvez para mostrar os bastidores dos acervos. É algo que a gente não está fazendo ainda, muito por conta do momento de isolamento social, e porque isso demanda muito trabalho, né? Uma equipe dedicada a produzir esses conteúdos. Com relação ao Facebook e Twitter, né, a gente optou, como eu disse, por levar esses conteúdos para lá, mas a gente tem percebido que o engajamento nessas redes não é tão grande quanto no Instagram. Mas a gente julga importante estar nelas, especialmente o Twitter, porque lá a gente tem um público de formadores de opinião que nos seguem, então muitos jornalistas, gestores públicos, políticos e personalidades, né, das artes, da ciência também estão lá. Uma questão para a gente que a gente nota, né, que é um desafio ainda, né,
como é que a gente trabalha os acervos nessas redes, sendo que hoje a gente não tem uma plataforma integrada de busca nos acervos da casa. Então, isso é uma limitação. É bacana a gente chegar a mais públicos, a gente está, né, atingindo aí um público que não viria até nós, mas ok, uma vez que ele está lá, se ele tiver interesse por buscar mais imagens relacionadas àquela temática, ele não consegue. Hoje a gente tem uma base arquivística, que ela é muito hermética, é muito difícil pesquisar nela se você não é um arquivista e não entende a lógica da organização de um arquivo, né, muito diferente de um Google, por exemplo, que o público está acostumado. Então, isso é algo que a gente tem no nosso horizonte, né, discutir e pensar. E, por último, né, uma questão também para a gente é um desafio, a questão da informação, né? A gente percebe que algumas bases de dados há limitações em precisões nas descrições dos itens dos acervos, então a gente tem que ter uma atenção redobrada na produção de conteúdo sobre os nossos acervos para não reproduzir alguma informação imprecisa ou equivocada. Então, eu encerro por aqui. E agradeço e estou disponível para perguntas depois. Tá ok, Glauber. Muito obrigado pela sua apresentação. Renata? Olá, vou compartilhar aqui. Foi? A sua tela está em pé, Renata. Isso, agora sim. Tá. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência do usuário nas mídias sociais da Casa da Ciência, né, que tangencia, né, o tema da minha pesquisa de doutorado. Mas antes, me apresentando um pouquinho, né, eu, além de estar fazendo pesquisa, né, no programa da UERJ, Tá piscando para vocês? Não, tá normal. Tá normal? Ah, tá, porque tá piscando aqui para mim. Eu faço parte da equipe da Casa da Ciência, né? Eu sou programadora visual e, por um bom tempo, eu fui responsável pelas mídias sociais. E, além disso, hoje eu faço parte do grupo de pesquisa da Casa da Ciência, que se chama Popularização e Divulgação da Ciência e Tecnologia. Aí, falando um pouquinho da Casa da Ciência, diferente, né, desses, né, dos que foram apresentados até agora, né? A Casa da Ciência ela não possui acervo, né? Então, é um centro cultural, na verdade, que vai explorar diversas áreas do conhecimento, então não tem uma temática fixa, né? A gente pode abordar diversas áreas da ciência e em diversos formatos, diversas linguagens e suportes. Então, desde exposições, teatro, publicações, oficinas, jogos, palestras, né? Até no Carnaval, a Casa da Ciência já participou da construção de um enredo em 2004, tem capacitações, professores, mediadores, curso de extensão, e agora, né, na verdade, desde 2018, a gente também passou a ter uma atuação mais organizada nas mídias digitais, não só para divulgar nossos eventos, mas divulgar, fazer divulgação científica, fazer popularização da ciência, né, dentro dessas redes. E sempre os objetivos, né, passam por essas questões, né, os objetivos de toda a atuação da Casa da Ciência, que é o estímulo à interação e à apropriação social, um incentivo a atitudes críticas, questionadoras e reflexivas, incentivo ao pensamento crítico, ao debate cidadão, né, tornar, né, trazer uma imagem mais realista e cotidiana da ciência e do cientista, né, que está no nosso dia a dia, a democratização do acesso, que se relaciona, né, passa pelas questões de acessibilidade, mas, além disso, né, de que forma as pessoas realmente detêm conteúdo científico para participar de um debate científico, para poder, né, realmente argumentar e cobrar, enfim, decisões do governo, né, de coisas que vão impactar a sua vida. Isso tudo com uma relação afetiva e próxima com o público, né? A Casa da Ciência é uma casa, né? Ela não é uma instituição fria, ela não é uma instituição distante. E, além disso, né, preconiza, né, uma nova abordagem, né, que já vem desde os anos 90, dos centros e museus de ciência, né, como espaços de interação e diálogo. Então, né, mesmo museus que detêm coleções técnico-científicas, né, já vem trabalhando com uma abordagem,
né, de não só que o público não tem só que se dominar um conhecimento, né, contemplar uma coleção, enfim, se apropriar de um fenômeno, mas para além disso, né, um espaço de interação, de diálogo, de troca, de questionamento, de reflexões, né, e uma das grandes preocupações desses espaços, né, e que também tem na Casa da Ciência, é a preocupação de como essa ciência está sendo comunicada ao público, né? Como cientistas e não cientistas podem dialogar e preconizando um modelo de engajamento, né? Que você não está só emitindo uma informação, mas você está buscando, na verdade, um diálogo, né? Num formato tridirecional. Então, o público ele passa a ser entendido como um agente importante, né? Nessa produção de conteúdo, porque ele é capaz de negociar sentidos, estabelecer agendas de discussão, né? E participar realmente de forma ativa. E aí, com a pandemia, né, a gente teve um cenário né, que afetou todos os centros e museus de ciência, né, que eles ficaram fechados para visitação, né, e o que ocorreu é que teve um aumento das ações online. Né, algumas instituições já estavam presentes online, mas isso foi bastante intensificado. Né, segundo o ICOM, 48% das instituições se presenciaram nas mídias sociais por conta da pandemia. E com essa adequação das atividades dos museus e centros de ciências para o ambiente online, se tornou importante um olhar para o público também nesse meio. Então, o público sempre foi muito importante presencialmente, como é que ele está interagindo, como é que tem sendo essas exposições, de que forma ele está se apropriando daquele conteúdo, e esses conteúdos cada vez mais participativos, mas essas são preocupações que também vão ser importantes nas mídias sociais. E aí é importante a gente pensar, né? Quais são as experiências que esses espaços têm proporcionado para o público nas mídias sociais? E aí, trazendo um pouquinho do conceito, né, a experiência, na verdade, vai dizer respeito, né, vai abordar como as pessoas se sentem em relação a algo, né, então um produto, um serviço, né, qualquer forma de interação, como é que ela reage àquilo, qual é o prazer ou a satisfação ou a insatisfação ao mexer, ao manipular, ao interagir. E, né, o Norman, ele fala, né, que, na verdade, a gente não pode projetar uma experiência. Na verdade, a experiência é sempre única, depende das bagagens culturais, depende das pessoas. Mas a gente, né, quanto produtores de conteúdo, designers, criadores, né, jornalistas, enfim, a gente cria experiências, a gente cria, aperfeiçoa, né, mecanismos, características, linguagens, recursos que podem estimular experiências positivas. Então, a gente aperfeiçoa essas estruturas para estimular determinadas experiências. E também é importante, né, a gente lembrar que nesse contexto, né, da Web 2.0 e dos dispositivos, que de certa forma, né, ou na verdade fez isso de forma bastante diferente, né, das mídias tradicionais, rompeu com a lógica tradicional, unidirecional e massiva da comunicação. Né? Então, uma televisão você não consegue pegar a reação do público, ela não é uma mídia, ou jornal, né, enfim, não são mídias que você tem uma interação, uma relação de troca direta. Né? Você até tem alguns mecanismos, mas é um conteúdo muito mais massivo. E né, os dispositivos tecnológicos, eles já mudaram completamente essa lógica e os papéis emissor e receptor das mensagens, eles se alternam o tempo inteiro. Né? Então, hora você recebe uma mensagem, hora você compartilha, você, né, participa daquela mensagem, você reage, enfim. Então, realmente mudou a forma de comunicação. E aí, quando a gente fala das pesquisas que tem sobre os museus no ambiente online, eu trouxe 3, né, pesquisas que eu acho importante, né, que uma foi do Sidney Coutinho, onde ele fez uma análise quantitativa de algumas instituições museológicas do Sudeste, e ele observou que elas privilegiavam estratégias de comunicação unidirecionais. Então, apesar né, dos museus, né, quanto instituições de divulgação científica, buscarem, né, um modelo de engajamento, quererem um diálogo com o público, uma troca, buscarem isso não estava sendo privilegiado nas mídias sociais. Isso no momento anterior à pandemia, né? Então, pareceu mais que os objetivos maiores eram divulgar os eventos das instituições e não divulgar ciência, não ampliar esse diálogo com o público. Isso parece estar mudando com a pandemia, por conta desse fechamento e essa promoção de atividades nesses ambientes. Para além disso, né, 2 pesquisadores do Museu Nacional, que é a Marta Costa, elas trazem o termo de educação museal online. Então, você pressupõe, na hora de você fazer né, propostas educativas de forma, né, online,
você pressupõe as questões desses meios, né? Então, a interatividade, a colaboração, a participação ativa dos seguidores, pensando que realmente as mídias, esse tipo de tecnologia muda na lógica unidirecional. Então, você ter consciência disso e na hora de fazer uma proposta educativa, você incluir essa forma de fazer. E, além disso, tem um novo termo de um grupo de pesquisa de museus na Europa e nos Estados Unidos que trazem essa discussão, eles trouxeram essa discussão ano passado, que é o hands online, né? Que muda também a lógica dos museus de interação, né? Que eram hands-on, né? Que você experimentava com o próprio corpo, e como é que eles têm estudado, como é que tem sido essa pesquisa, como é que tem sido essa interação no mundo online. E eles descrevem o engajamento, né, que é diferente do engajamento que a gente entende nas mídias sociais, com essas conexões que os alunos, né, fazem no ambiente de aprendizagem. Esse, na verdade, é um termo usado na educação formal, mas eles fazem, se apropriam desse termo também para as mídias sociais, para as tecnologias, enfim, porque são as conexões que você vai fazer com aquele ambiente que foi criado mesmo numa proposta não formal de educação. Aqui eu trouxe algumas dessas possibilidades do ambiente virtual, né? E aí como modifica essa questão das atividades presenciais quando você vai fazer elas de forma síncrona ou assíncrona, né? E eu acho que é importante destacar o que muda muito principalmente você ter controle do contexto, né? A gente nunca tem total controle do contexto. Mas quando você está numa atividade presencial, você sabe que naquele mesmo momento que você está com o visitante ali, você sabe como é que está o clima, você consegue observar, né, se ele está feliz, se ele está triste, se ele ficou satisfeito ou se ele está entediado, você tem alguma noção do que está acontecendo, se está frio, se está quente, se o ar-condicionado pifou, enfim, você tem algum controle do contexto da visitação. Quando você faz uma atividade síncrona, né, que é o que a gente está fazendo aqui, apesar da gente estar distante, a gente tem algum controle do contexto, né? A gente está todo mundo no mesmo momento, né? Mas é isso, algumas pessoas estão com câmera desligada, a gente não consegue ter total controle, a gente já perde um controle dessas respostas do público. E quando são promovidas atividades assíncronas, aí a gente não tem nenhum controle do contexto. Você faz uma postagem, a pessoa pode receber aquele post num momento completamente diferente de outra pessoa, ela pode estar numa refeição, fazendo um almoço, ela pode estar, antes de dormir, a gente não sabe qual é o momento que ela vai acessar aquele conteúdo, e os contextos das pessoas são completamente diferentes. Você não sabe se a pessoa tem filhos, enfim, e como é que vai ser o tempo, como é que vai ser a leitura daquele conteúdo, enfim. Então, isso muda completamente a forma de você fazer e, principalmente, de você entender qual é a experiência do público e poder observar essa experiência do público, né? E aí, algumas coisas que foram feitas, né, nesse tempo, né, que as visitas que eram mediadas em exposições, né, muitas instituições passaram a transmitir essas visitas ao vivo, né, as visitas mediadas de forma ao vivo, e outras instituições gravaram essas visitas mediadas e disponibilizaram para a pessoa ver em outros contextos. As visitas mediadas, aqueles conteúdos debatidos foram transformados em imagens, vídeos, enfim. Você tem essa proposta de mediar o conteúdo a partir do chat, dos stories, e fazer essas conversas que antes eram feitas diretamente a partir dos próprios posts e dos próprios recursos que essas plataformas disponibilizam. E aí, da mesma forma, os experimentos e as palestras, né, algumas foram transmitidas ao vivo, né, houveram várias lives, enfim, e muitos desses conteúdos foram adaptados para virarem imagens, vídeos, enfim, você, na verdade, trazer a discussão da temática. E é importante a gente, em todas elas, pensar, né, quais são as experiências dos diferentes públicos em cada uma delas, quais as formas de diálogo com o público e o que é feito a partir desse retorno do público, né? Como a gente capta esse retorno e o que a gente faz a partir desse retorno. Aí, falando um pouquinho da experiência da Casa da Ciência, a Casa da Ciência começou a fazer uma atuação mais forte nas mídias digitais a partir de 2018, 2019, mais ou menos, com um programa de bolsistas de iniciação artística cultural, que eram pessoas do jornalismo, da comunicação social, que começaram a atuar com a gente. E começou a ser feita produção de conteúdo, mas era uma produção de conteúdo a partir das temáticas que estavam sendo vinculadas nas exposições, nas atividades. Então, não só a gente divulgava a atividade, como a gente pegava um conteúdo que estava sendo abordado naquela atividade, naquela exposição, e trazia para fazer uma discussão, né, para popularizar aquele assunto de alguma forma, mas sempre vinculando. Então você quer saber mais? Vem para a exposição, vem nessa palestra, enfim. E a gente tem como marco, né, o fortalecimento das nossas redes com a exposição Aventura pelo Corpo Humano,
onde a gente conseguiu um alcance de mais de 1 milhão de contas no Facebook, a partir de um evento que a gente criou para divulgar a exposição. E foi uma exposição que realmente é uma exposição que, na verdade, é do Museu da Vida, da Fiocruz, né? Ela estava emprestada na Casa da Ciência, e deu fila na porta, enfim. Então, acho que mostra bem esse fortalecimento de como é importante você ter as duas atuações, né? A gente estava presente no meio digital, mas também com né, a exposição acontecendo, e eles estavam dialogando o tempo inteiro. Em 2020, com o fechamento do museu para visitação, né, a gente se deparou com a dificuldade de não ter, né, boa parte da equipe começar a precisar atuar nas mídias digitais para fazer suas atividades, que antes faziam presenciais, mas eram pessoas que não eram acostumadas com esse contexto tecnológico. Então, eram pessoas extremamente analógicas, a gente precisou fazer formação, enfim, tanto para os mediadores, para os funcionários. Isso gerou um curso de extensão, né, que eu quero fazer divulgação científica nas mídias sociais agora. Ele veio a partir dessas formações que a gente precisou fazer com a própria equipe. E ainda a gente organizou a equipe em grupos de trabalho para produzir esses conteúdos, né, para as redes sociais, né? A gente usa o Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e blog, sendo que o Facebook e o Instagram são hoje os canais que têm maior interação. E em 2021, né, continuando nessa perspectiva de trabalho, né, ainda com o museu fechado, teve início um programa de mediação online. Então, a gente não só mais produz conteúdo, como a gente tem uma escala de pessoas que interagem nas redes sociais e realmente respondem, ficam mais atentos à participação do público. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas eu acho que vou passar rápido por causa do tempo. Mas aqui foram anos de 2018 e 2019, né, onde a gente estava divulgando. Aqui era uma palestra, né, de um ciclo de palestras sobre química, sobre a tabela periódica, e nessa palestra específica a gente abordava a temática de elementos químicos que correm risco de extinção, porque estão sendo só retirados da natureza. E aí a gente, né, fez um vídeo onde as pessoas se vestiram como se elas fossem elementos e estivessem fazendo uma manifestação. A gente sempre tentava dialogar com coisas que tivessem presente na vida da pessoa, que ela, de alguma forma, conhecesse, né? Então, trouxe essa história, né? Aqui foi também para divulgar uma atividade de final de semana, ia ter uma atividade que era um quiz, a gente trouxe esse quiz também utilizando dos recursos, né, das redes sociais, né, dos emojis, para a pessoa responder, né, no chat pelos emojis, mas, na verdade, era um quiz que ia ter numa palestra, numa atividade de fim de semana. Aqui já foi a atuação do ano passado, que aí os posts já se tornaram mais independentes, né, não tinha um vínculo com uma atividade acontecendo. Esse aqui foi para divulgar o aniversário da Casa da Ciência. A Casa da Ciência completou 25 anos e a gente fez uma série de postagens trazendo cientistas como se eles estivessem falando e participando da comemoração da Casa da Ciência. Mas a gente sempre articulava também com o contexto que estava acontecendo no momento. Então, a gente trouxe o Newton para falar, né, que ele também participou por um momento de isolamento social, e trouxe o Dia do Físico. Isso foi um post com bastante engajamento também. Né? A gente também trouxe, né, algumas temáticas para falar sobre outros cientistas, pessoas que não são conhecidas. Né? A gente trouxe a Enedina, que também foi um post com muita interação, né, que foi a primeira engenheira negra do país. E aí já uma proposta desse ano da gente já fazendo uma interação, né, fazendo uma atuação mais voltada para mediação online. Né? Então, não só a gente está transmitindo o conteúdo, como a gente está tentando transformar o conteúdo que as pessoas trazem para a gente como uma nova emissão de conteúdo. Né? Então, a gente faz algumas perguntas, né? Então, aqui a gente discutia, né, a poluição da Baía de Guanabara, e a gente só perguntou, a gente não disse o que deveria ser feito, nem nada. A gente perguntou o que mais você acha que poderia ser feito. E aí as pessoas foram respondendo, e a gente usou das respostas das pessoas para compartilhar como se elas estivessem sendo as produtoras de conteúdo, e não mais a gente. Aqui também a gente trouxe 3 filmes e uma série, né, para fazer maratona na Semana do Meio Ambiente, e aí a gente tem feito isso também no chat, né? Então, uma seguidora comentou, né? O menino que descobriu o vento é top. E aí a gente vai fazendo aquelas mesmas provocações que eram feitas no museu presencial, a gente tem tentado fazer isso pelo chat, né? Então, e o que mais você gostou? E aí ela foi lá e trouxe seu conteúdo, e aí isso passa a ser um novo conteúdo na própria página, né? Porque os outros seguidores podem se apropriar dessa resposta dela. Então, a gente realmente muda para um modelo um pouco mais, né? Um modelo todos e não tão unidirecional.
Aí, para trazer agora um pouco da experiência do público nas mídias sociais da Casa da Ciência, a gente fez uma pesquisa que é preliminar, né, sobre as respostas dos comentários e as interações. Né? Nessa pesquisa, a gente levantou dados quantitativos, né, a partir das métricas, né, curtida, comentário, compartilhamento. Né? E a gente usou Requeiro, entendendo que essas ações, elas têm valor, elas têm uma simbologia por trás. Então, quando você curte, de alguma forma você tem uma reação positiva com aquele conteúdo, você está, de alguma forma, aprovando aquele conteúdo. Quando você compartilha, você também tem um valor positivo, mas você também vai e aumenta, você passa a emitir aquele conteúdo, você faz a sua observação, você faz um comentário em cima daquele conteúdo. E também a partir de métodos qualitativos. Então, a partir dos comentários, a gente fez uma análise dos comentários e fez categorias em cima deles. A gente analisou o ano passado, né, o período que iniciou o fechamento, e a gente começou a fazer ações desvinculadas da visitação para o museu até o final do ano. E a gente pegou, né, os novos conteúdos com mais curtidas no Instagram e os novos mais compartilhados no Facebook, totalizando uma análise de 18 publicações. Quando a gente fez uma análise qualitativa dessas 18 publicações, e aí a gente organizou os comentários que foram recebidos em 5 categorias, que foram reações positivas, reações negativas, novas perguntas, novas informações e emoji. E a gente, né, pensando que a gente tem a proposta de promover o debate científico, o debate cidadão, enfim, a gente quer mais interações, a gente entende que o que a gente gostaria mais é que aparecessem comentários com mais qualidade, que fossem novas perguntas, novas informações, e não simplesmente, né, um emoji ou uma reação positiva, que legal o seu conteúdo, enfim, mas que esses comentários fossem, né, com mais qualidade, né, com uma participação maior mesmo. E aí, a partir daí, a gente teve esse resultado. Na verdade, o que a gente observou que de 171 comentários, né, a maior parte dele, né, quase 80%, foram de reações positivas. Isso faz a gente fazer algumas observações, né? A gente tem pensado muito se, na verdade, a gente é muito seguido por pessoas que já se interessam por ciência, de alguma forma já têm contato, ou são da própria instituição, né, da própria UFRJ, que seguem as contas, ou professores, enfim, e que não seria o nosso interesse, né? Assim, é excelente eles estarem lá, mas a gente, né, quer expandir esse público, né? Então, emojis já foi o segundo maior, com 12%, então não é uma participação tão ativa quanto a gente gostaria, e o que a gente gostaria mais, né, novas perguntas, novas informações, e as reações negativas, que podem ser críticas e serem super positivas também, apesar do termo reação negativa, também são interessantes, já a gente vê que tem pouco. E aí a gente faz uma análise preliminar a partir dessas respostas, né? A gente percebeu que os posts com experimentos, que num primeiro momento, com a Casa da Ciência fechada, a gente achou, não, os professores, eles vão querer fazer atividades online, eles vão estar com as turmas, né, fazendo aulas online, eles vão precisar de atividades para esse formato. E a gente propôs algumas atividades para eles, e a gente não teve essa resposta, não foram posts, vídeos, enfim, que tiveram muito engajamento. E aí a gente pensa, né, por que será que eles não se engajaram, né? Será que eles, né, já estavam muito sobrecarregados? Será que eles estavam com outros problemas, né, até para se adaptar a esse ambiente online? E aí imagina a preocupação de buscar atividade ficaria para um segundo momento, porque eles ainda estavam se familiarizando com uma tecnologia nova. Como era o tempo de trabalho, qual era a sobrecarga desses professores, né? Até que ponto todos os alunos estavam tendo acesso à internet, enfim, quais eram as questões que passavam por eles. E realmente as postagens não era o tipo de conteúdo, não era a expectativa deles. Além disso, né, apesar do potencial da internet em proporcionar ambientes de trocas, né, poucos comentários recebidos trouxeram novos conhecimentos, informações ou questionamentos. Isso faz a gente pensar muito sobre a nossa atuação, né? De que forma a gente pode conseguir essa participação de maior qualidade, né? Como a gente pode realmente promover esse diálogo e até outras questões, né? Por mais que a gente busque uma comunicação horizontal, será que é possível fazer essa comunicação horizontal? Né? A gente pensa muito, quando a gente observa muito que quando a gente faz, por exemplo, uma enquete,
será que as pessoas vão querer responder? Você está dentro da casa da ciência. Será que alguém vai querer questionar e dizer que algo que a gente está falando está errado? Qual é a relação de poder ali dentro? Você está dentro de um espaço, dentro de uma universidade, você quer... você se sente confortável de talvez mostrar um erro, dar uma informação errada, enfim, fazer uma pergunta, dizer que você não sabe alguma coisa, enfim. Então, quais são as relações que acontecem ali? Será que ele é um ambiente realmente confortável para esse tipo de interação? Que é chancelado pela universidade, né? Além disso, a gente se pergunta muito sobre a expectativa dos seguidores da Casa da Ciência em um primeiro momento, né? Porque a expectativa anterior à pandemia dos seguidores era buscar atividades para fim de semana, buscar programações para levar à escola, levar seus alunos, enfim. E até que ponto essa expectativa vai mudar por conta de uma mudança de posicionamento, né? Será que esses públicos vão entrar na nossa rede para se informar, para discutir ciência, né? Como é que está essa expectativa deles? Ou na hora que eles vão buscar redes para esse tipo de coisa, eles vão buscar outros canais de ciências, revistas, jornais, né? Ou outros divulgadores da ciência que são independentes, enfim. E aí nos faz pensar muito, né? Então, né, resumindo esse tópico, né? Qual é a função social dos museus e centros de ciências nesses ambientes online, né? A gente pensar mais sobre isso. Além disso, né, outra coisa que a gente observou foi a grande participação de funcionários, mediadores, ex-funcionários, ex-mediadores, parceiros. Então, muitas respostas eram de pessoas que, de alguma forma, têm algum relacionamento com a Casa da Ciência. Então, a gente se pergunta muito, né? Aí a gente se pergunta do da Casa da Ciência, mas a gente estende, né, isso para outras instituições, né? Mas de que forma, né, essa atuação não está ocorrendo de dentro para dentro. Então, a gente está continuando, né, continua mantendo uma bolha de comunidade e a gente fala para pessoas que, na verdade, já se interessam por ciência, né, e enfim, já que são super legais de estar ali, mas a gente gostaria de extrapolar e ter outros tipos de público. E, por fim, né, que os posts que mais instigaram trocas de informação e debates entre os seguidores, eles abordaram temáticas de alguma forma sensíveis, com alguma temática social sensível, né, o racismo, participação das mulheres na ciência, foram muito mais, né, geraram muito mais engajamento do que outros tipos de conteúdos, né, de física, química, enfim. E aí a gente levanta também essa importância, né, dos museus e centros de ciência oportunizarem espaços de discussão das ciências humanas e, né, principalmente, né, você relacionar, quando você fala das outras ciências, as implicações da ciência na vida em sociedade, mesmo se existirem controvérsias e polêmicas, porque só dessa forma a gente realmente promove debate. E aí, por fim, eu trago alguns desses comentários, né, que a gente recebeu. Esses não são comentários que foram feitos só no período que foi analisado, são comentários desde 2018, mas que mostram comentários que a gente gostaria de receber, né? Que a gente recebe, mas a gente gostaria que isso fosse com mais frequência. E são ótimos, né? Aqui numa postagem sobre a participação das mulheres, aí, né, trazendo dados, e aí um seguidor trouxe mais informações. E se incluir na análise do local de moradia, ou seja, a mulher negra da periferia, esses índices não seriam ainda menores, sabe? Então, ela está adicionando informação que a gente não trouxe, né? Isso é super legal. Né? Outra pessoa que já ficou interessada, né? Se mostra um entusiasmo, né? Alguma coisa que algum questionamento que a gente fez, e a pessoa, não sei, mas assim, me interessei pra caramba, vou ficar acompanhando. Esse aqui também é maravilhoso, né? Que a gente trouxe, né, a Neuza Santos, e ela se identificou, relacionou a Neuza Santos à mãe dela, que provavelmente tem o mesmo nome, enfim. Então, como tem afetividade, como a gente consegue realmente, né, isso tem uma proposta de representatividade, né, das mulheres negras na ciência, enfim, que para a gente é super importante, né? E esse aqui já foi um comentário, quando a gente trouxe o Bruno Latour, uma frase do Bruno Latour, e a pessoa questionando totalmente, né? Então, vocês já começaram errado, a ciência não produz verdade nenhuma, a boa ciência observa e aprende infinitamente, a má ciência especula, manipula e se sente dona do que não lhe pertence. Enfim, então são comentários de maior qualidade do que, né, você só receber, esse post foi bacana, ou um emoji, enfim. E aí a gente se pergunta, né, a partir desses comentários, né, eu queria finalizar com isso, e aí trazendo essa questão, né, que características de projeto nós temos que estabelecer nas mídias sociais de centros e museus de ciências para estimular experiências desse nível de qualidade,
Será que é possível isso? Enfim, é isso, gente. Eu também estou à disposição para perguntas. Tá ótimo, Renata, obrigado. Vamos agora para a última apresentação, que é da Carolina do Sacramento Nardi. Perfeito. Vou compartilhar aqui minha tela. Tá bom. Eu acredito que... Não sei se já está aparecendo aí a apresentação. Já sim. Tá. Então, tudo bem. Bom, então, bom dia, gente, também. Gostaria de agradecer aqui a vocês, em especial a Cláudia, pelo convite, tá? Para conversar um pouco sobre acessibilidade de imagens nas mídias sociais. Eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, especificamente na Casa de Oswaldo Cruz, na unidade que a Cláudia e o Glauber trabalham também. E eu faço parte, eu integro o Núcleo de Acessibilidade e Usabilidade da Unirio, né, que foi onde eu desenvolvi minhas pesquisas de mestrado e doutorado. Então, vou falar rapidinho da minha itinerância nesse tema da acessibilidade. Eu comecei a trabalhar com isso já na graduação, né? Na verdade, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre esse assunto, e aí na Casa de Oswaldo Cruz eu tive a oportunidade de continuar, né, a trabalhar com isso. Eu sou formada em Tecnologia da Informação pela UERJ, e lá na Fiocruz eu tive essa oportunidade de atuar num projeto que foi o desenvolvimento do portal da COC, que hoje é site COC, né? Enfim, a gente mudou um pouco de conceito, né, no passar do tempo, e aí esse portal, a equipe que desenvolveu o portal conseguiu aplicar acessibilidade, né? Eu atuei numa espécie de coordenação dessas ações, assim, indicando o que precisava ser feito, e a gente conseguiu até uma premiação. E eu sempre falo dela, apesar de ter sido em 2013, porque isso acabou sendo um divisor de águas na minha vida, porque com essa premiação, né, nosso portal ganhou o prêmio Todos @Web, é um prêmio organizado pelo núcleo NIC-BR, né, e também o W3C Brasil. E aí, depois disso, né, dessa premiação, o portal tendo sido reconhecido por esse prêmio, eu decidi me aprofundar, fazer pesquisa, né, de mestrado e doutorado na área de acessibilidade dentro da informática, né? Então, dentro da informática tem várias sub-áreas, uma delas é a interação humano-computador, que a gente trabalha um pouco essas questões, né, da interação das pessoas com os computadores. É uma área multidisciplinar, né? Super bem-vindo aí a presença, né? Na verdade, é super incentivada a presença de pessoas de outras áreas, não só da computação, né? Porque a gente tem uma formação muito rígida em questões técnicas, mas a área de interação humano-computador é uma ampliada assim, nisso, né? A gente acaba tendo que buscar estudar outras referências, né? Que não só da área de computação. Bom, falando sobre isso, né? A minha pesquisa de mestrado foi sobre mídias sociais, mas foi com foco em pessoas idosas, né? As demandas que eles têm nas interfaces de mídias sociais, e no doutorado eu abordei a questão das pessoas com deficiência visual, e aí especificamente a questão das imagens no contexto das mídias sociais. E nas mídias sociais, imagem é o que mais tem, assim, é um conteúdo dominante, né? Eu trouxe aqui umas estatísticas de um site chamado Estatista, que diz que em agosto do ano passado, 147 mil fotografias foram enviadas por usuários do Facebook em 1 minuto, né? E aí uma pesquisa mais recente, de junho desse ano, no Instagram, que é uma mídia específica para compartilhamento de imagens, em um segundo, foram mais de 1.000 fotos, né? O que deu mais ou menos umas 85 milhões de fotos em um dia. Tá? Então, assim, o conteúdo visual, e aí caracterizado por imagens, por vídeos, figurinhas, emojis, eu vou falar um pouco desses conteúdos mais para frente, eles estão muito presentes, né, nessas mídias, e isso é um problema, né, apesar de ser uma maravilha, né, porque enfim, torna essa interação mais rica, mas é um problema para algum segmento populacional, que são as pessoas com deficiência visual. Então, no Brasil, né, o último censo, apesar de 2010, a informação que a gente tem, né, existem 6,5 milhões de pessoas que não conseguem enxergar de forma alguma ou enxergam com muita dificuldade, que aí é o público, que foi o público de interesse aí da minha pesquisa, né, que é o que eu vou falar um pouco aqui das demandas de acessibilidade em mídias sociais. Esse público que não enxerga de forma alguma, ou mesmo as pessoas que têm baixa visão, né, porque as pessoas com deficiência visual podem ser cegas ou pessoas com baixa visão. Então, em alguns casos também de baixa visão, elas precisam de um software, uma tecnologia assistiva, um recurso de tecnologia assistiva,
que ou se instala no computador, ou já vem incorporado nos smartphones, que ela faz a leitura da tela, né, o leitor de telas, na verdade ela está lendo códigos e textos presentes nos aplicativos, né, que são usados, e ela transforma, né, essas informações textuais, né, que ela leu a partir do código ou do texto, ela sintetiza em voz. Então, para que uma pessoa com deficiência visual ela consiga interagir de maneira autônoma em qualquer sistema computacional, e aí, enfim, inclusive nos aplicativos de mídias sociais, ela precisa ter esse programa instalado. Só que, infelizmente, esse programa hoje ainda não é capaz de compreender informações que estão em imagens, né? Então, a minha pesquisa foi nessa linha de tentar entender as demandas das pessoas com deficiência visual nas interfaces das mídias sociais, e aí tentando ver uma visão global, né? Tanto das questões das ofertas, quanto também das demandas que essas pessoas têm. Então, a pesquisa foi feita em foram várias etapas, tiveram questionários com pessoas, inclusive, que não são pessoas com deficiência, para entender como são as práticas de produção de conteúdo nas mídias sociais. Também teve questionário com pessoas com deficiência visual. Depois teve um estudo de campo, que a gente tentou focar mais o problema, tentar entender melhor, tá? E essas alternativas, né, para uma pessoa conseguir interagir com uma imagem, ela precisa que sejam fornecidas alternativas ao conteúdo visual, tá? E essas alternativas nas mídias sociais, elas podem vir de várias maneiras, podem vir a partir de um atributo do HTML chamado alt, mais para frente vou mostrar como ele funciona, que é o texto alternativo. Não sei se todos vocês conhecem, têm noção, enfim, de como ele funciona, por isso eu trouxe um exemplo. Também é muito comum nas mídias sociais usar hashtags de campanha, como para cego ver ou para todos verem, né, que é a versão mais correta, né, do termo. Também tem muita gente que descreve a imagem direto no post do texto, ou faz uma descrição breve do que tem ali. E tem muita gente que usa também uma técnica chamada audiodescrição, né, que é o ato de você transformar imagens em palavras. A gente está muito acostumado a falar em audiodescrição em termos de vídeos, né? Um vídeo com audiodescrição, em geral, quando a gente incorpora, né? O vídeo está acontecendo, existem informações que estão acontecendo que não são ditas, então a audiodescrição vem para cobrir essa lacuna, de informar o que está acontecendo na cena, característica dos personagens, enfim, para que se possa ter uma compreensão completa. Mas isso é uma técnica muito difundida no audiovisual, mas que também pode ser empregada para imagens estáticas, por exemplo. Depois eu falo mais sobre ela também, tá? E aí, assim, eu queria trazer para vocês, já não queria falar só da minha pesquisa, eu achei mais interessante trazer para vocês, explicar como são esses conteúdos visuais nas mídias sociais, como eles estão presentes, né? É a primeira pergunta que eu trago aqui para vocês. Eu trouxe aqui alguns exemplos, todo mundo aqui deve ter algum perfil em alguma mídia social, né? Então, a gente tem uma diversidade de imagens, né, estáticas, fotografias, cartazes de eventos, enfim, memes, GIFs, né, que são aquelas imagens animadas, figurinhas, emojis, até capturas de tela são muito comuns, né, compartilhar nas mídias sociais. Então, na ocasião da pesquisa, eu fiz esse levantamento, na verdade, só organizei, né, essas informações, né, basicamente, que existe imagem e vídeo, e dentro das imagens existem as que são estáticas e as que são imagens em movimento, tá? Nas imagens estáticas, tem destaque os emojis, fotos, que é a forma como as mídias sociais chamam qualquer tipo de arquivo de imagem, né, e figurinha, que também pode ser uma imagem em movimento, né? As figurinhas mais modernas é uma miniatura de imagem, né? E os GIFs, né, que são mais populares, né, são também imagens em movimento. Então, esses são todos os tipos presentes nas principais mídias sociais. Eu incorporei no meu estudo Facebook, Instagram, Twitter, também o YouTube. Aí eu pensei em mídia social de uma maneira mais ampla, independente da finalidade, né, se é para estabelecer parcerias, redes de relacionamento ou para disseminação de informações, mas eu trabalhei com mídias sociais como um todo, né, para entender como funciona, enfim, qual seria essa oferta, né, de acessibilidade para esse público, pessoas com deficiência visual, tá? E aí também, né, teve uma etapa da pesquisa que eu fui lá estudar como as alternativas costumam ser fornecidas, né? Além de uma inspeção, né, nessas mídias mais populares, né, claro, baseado aí em levantamentos, né, de popularidade de mídias sociais no Brasil, eu fui investigar isso também, perguntando para as pessoas com deficiência visual
como elas são fornecidas para eles, como eles recebem essas informações. E, assim, basicamente, pensando nos diferentes tipos de conteúdo visual, né, os emojis, por exemplo, que são pequenas ilustrações, né, que representam objetos, emoções, enfim. Na verdade, eles já vêm incorporados nos sistemas, né? O Unicode é o consórcio, é o órgão internacional que define quais são os emojis que vão ser lançados e as plataformas elas incorporam, tá? Então, por exemplo, dentro dos emojis, né, dentro desse universo dos emojis, eles podem ter variações gráficas, inclusive, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos no slide, né? Existe uma variação gráfica na versão de desktop, na versão site mobile, que é quando você acessa uma mídia social a partir de um site, né, de um navegador por dispositivo móvel, e aplicativo Android. E aplicativo iOS tem uma outra, né, grafia, apesar de serem bem parecidas. E não só há uma diferença na grafia, há uma diferença também na forma, apesar de mínima, né, mas há uma diferença na forma como os textos alternativos são fornecidos para esses conteúdos visuais. Tá? Em geral, a gente não tem controle sobre a edição dos emojis, eles já são pré-estabelecidos, né? Existe uma lista enorme e eles atualizam isso há muitos anos, mas os emojis são os elementos visuais, né? Os conteúdos visuais são mais acessíveis, assim, que as pessoas com deficiência visual mais gostam, porque todos têm descrição, enfim, eles usam bastante, mas tem algumas questões, né? Por exemplo, a gente tem muito hábito de botar 10 emojis de uma vez só numa mesma frase, porque a gente quer demonstrar que realmente é muito engraçada aquela informação, e dependendo da plataforma que o usuário vai utilizar, ele vai ler 10 vezes aquele texto alternativo. Então, tem alguns cuidados que precisam ser tomados, né, no compartilhamento, né, de emojis, enfim, quando você for se comunicar via emojis nas mídias sociais, tá? Então, assim, alguns aspectos importantes é que eles não podem ser alterados, né? E que há uma certa variação na tradução, né? Dependendo da plataforma. E o significado também visual pode ser diferente da descrição. Eu coloquei aqui do lado direito, né? Pelo menos para mim, não sei se para você aparece do lado direito, mas tem um emoji aí daquela carinha triste, né? Então, eu vou ler aqui o depoimento de uma das pessoas cegas que a gente entrevistou. Ela era cega congênita, né? Ou seja, ela ficou cega antes dos 5 anos de idade. Então, ela não tinha... E, além disso, ela também alegou não ter recordação, né? Memória visual. Ela disse que tem um emoji que eu adoro, que é uma carinha, que a descrição dela é uma carinha com olhos grandes e implorando. Ou seja, uma carinha pedindo por favor. E, às vezes, as pessoas mandam dizendo que estão tristes, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, assim, que tem gente também, ela disse, que manda dizendo que está com medo, né? Então, assim, essa questão visual, que realmente, às vezes, até dentro de culturas diferentes, a gente tem essas diferenças, isso também acontece, né, no contexto do texto alternativo, né? Porque eles, na verdade, só têm a informação textual, né? Só o que é dito para eles, né? Que aquele emoji é. Tá? Tem as figurinhas também, que são imagens em miniaturas, né? Existem pacotes pré-estabelecidos que a gente pode, inclusive, criar com aplicativos específicos, e aí, dependendo do aplicativo, até hoje eu não encontrei nenhum que me permita incluir texto alternativo nas minhas figurinhas, tá? Mas você pode ou não incluir um texto alternativo naquela figurinha. Em geral, as figurinhas são muito inacessíveis. As pessoas que eu entrevistei e conversei, elas dizem que elas não sabem, fazem a menor ideia do que é uma figurinha, porque não tem nenhuma indicação. No máximo, diz qual é o pacote de figurinha. No Facebook, né? Eu coloquei aqui um exemplo da figurinha do Snoopy. No Facebook, as figurinhas que estão lá dentro, alguns pacotes fornecem o texto alternativo e a pessoa consegue entender o que tem naquele pacote. Mas, em geral, no máximo, fala, figurinhas de carnaval, porque o pacote é carnaval e tinha diversas figurinhas diferentes. E essa última figurinha eu criei. Né? Então, eu não tinha essa possibilidade de incluir texto alternativo. Então, é uma coisa totalmente fora de controle que ainda, né, as interfaces não permitem essa inserção e nem fazem, né, uma descrição automática. Tem os GIFs, eles funcionam da mesma forma que as figurinhas, a gente não tem possibilidade de editá-los na hora que a gente vai usar, né? Então, a gente, na verdade, seleciona no conjunto de GIFs que está disponíveis, lá no Tedouro e outras fontes, tá? E o máximo que o leitor de telas diz para uma pessoa com deficiência visual é que é um GIF, né? Então, você não tem, né? Se você vai divulgar, disseminar informações e que você quer colocar em GIF, é importante que você as descreva fora, né? Você não tem como incorporar isso no arquivo, tá? E os vídeos, né? Para falar um pouco de vídeos, assim, em geral, as pessoas usam recurso de audiodescrição, mas é um recurso
especializado, existe que tem uma pessoa com formação de roteirista para definir, para fazer esses roteiros de audiodescrição, em vídeos ainda mais desafiador, porque ela tem que encaixar no intervalo entre as falas, tá? E tem uma questão que é muito importante na audiodescrição, é que ela é uma técnica que exige a presença de uma pessoa com deficiência no papel de consultor, para validar, né, os roteiros, enfim, o que é produzido pela pessoa que enxerga, né, que faz a audiodescrição. Então, tem que ter um consultor, que não é qualquer pessoa com deficiência visual, é uma pessoa também formada para atuar com isso. E, em geral, são serviços caros, assim, especializados, as pessoas gastam dinheiro com formação, então é muito difícil. Em geral, né, para usuários comuns de mídias sociais, né, não é muito comum incorporar a audiodescrição em vídeo, você tem que ter software de edição e tal. E aí, lá na Fiocruz, a gente está aí com um projeto de tentar incorporar também a audiodescrição nos nossos vídeos institucionais, porque via instituição é mais fácil, né, você contratar serviços e tudo mais. Enfim, só trouxe essa visão, né, do que seria a alternativa ao conteúdo visual em vídeos. Em fotos, né, eu chamo de fotos, mas são imagens, tá? A foto aqui, eu estou me referindo à forma como as mídias sociais chamam os arquivos de imagem, tá? Não necessariamente as fotografias. Então, aqui um exemplo, né, uma foto de um cachorro, né, esse é o código em HTML, em que você pode colocar no Alt, né, o Alt nada mais é do que um atributo em HTML, onde você coloca uma informação, em geral, curta, né, a essa orientação, que não seja algo muito longo. Se for fazer uma descrição mais alongada, a sugestão é que use um outro atributo, que tenha uma chamada para um arquivo externo, ou para uma outra área do site, onde você faz uma descrição mais detalhada do que é, né, aquela imagem, tá? Então, é muito comum, né, a gente não vê o Alt, né, quem enxerga, não consegue enxergar o que está no Alt. Na verdade, o Alt é uma informação oculta na interface, e aí a pessoa com deficiência visual que usa o leitor de telas é que tem essa noção, né? Para você incluir, por exemplo, um texto alternativo nas mídias sociais, o Twitter, o Instagram e o Facebook, eles disponibilizam recursos, mas são recursos que ficam muito escondidos na interface. Então, por exemplo, no Instagram, que é essa sequência aqui de prints, você tem que ir lá na nova publicação em configurações avançadas, que é uma área que, enfim, tá uma letra mais clara do que as demais letras, uma letra menor do que... Então, assim, ela fica bem escondida, vamos assim dizer, ou fica com menos destaque do que as outras informações. E aí, depois de você ir em configuração avançada, você tem que rolar até lá embaixo para escrever texto alternativo, e aí sim você consegue fornecer o texto alternativo, tá? Em geral, o que as pessoas fazem é usar as hashtags, né, de campanha. Isso fica aberto no próprio post, né? E o legal da hashtag é porque ela marca, né? Então, a pessoa que é cega, por exemplo, ela dá uma preferência por navegar a partir, assim, vou olhar só conteúdos que têm acessibilidade. Então, já vai lá, navega para todos verem. Então, é muito comum isso, as pessoas... É uma campanha que ganhou bastante força, né, feita lá começou com a Patrícia Braille no Pra Cego Ver, e ela ampliou, né, ampliaram esse termo para todos verem, tá? Porque a audiodescrição não é só para cego, pessoas disléxicas, idosas também, elas se beneficiam disso, apesar de quase não se falar sobre isso. Muita gente também descreve direto no post, né? Ou na mensagem, né? Tem gente que descreve em texto, você também pode fazer uma descrição em áudio, né? Aqui um exemplo do Movimento Web para Todos, eles não usaram hashtag, quer dizer, usaram embaixo a hashtag, mas não usaram para todos verem, né? Fizeram a descrição da imagem, tá? E aqui, né, que foi um trabalho do Museu da Vida, que eles contrataram um serviço profissional de audiodescrição para mandar em áudio, para as pessoas terem uma experiência mais humanizada e tudo mais, porque o leitor de telas é uma voz sintetizada, né? Mas isso há controvérsias, né? As pessoas com deficiência variam muito, a maioria prefere o leitor de telas porque ela consegue acelerar, né, a voz, né? Hoje a gente tem isso no WhatsApp, no envio de mensagens de voz, mas ele já tem isso há muito tempo. Então, se você for ouvir uma pessoa cega navegando no leitor de telas, você fica assim, meu Deus, ele não está entendendo como, né? Porque é uma coisa muito rápida mesmo, muito rápida. E aí, como é que funcionam as descrições automáticas? Por quê? Eu não falei ainda, mas algumas mídias sociais, elas implementam recursos que fazem descrições automaticamente das imagens, tá? Esse é o novo panorama aí, no avanço tecnológico da nossa área aí de computação, de investir em inteligência artificial, vinculada, né, à visão computacional, que são técnicas que fazem uma varredura em imagens, tentando identificar elementos para poder descrever. Originalmente, não foi para esse propósito, entendeu? Era para facilitar a recuperação em buscas e tudo mais,
mas o Facebook, por exemplo, investiu muito forte no desenvolvimento de um algoritmo em que tenta ler a imagem, né, e identificar o que tem naquela imagem para fornecer via né, via texto alternativo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos no Facebook da COC, né, da Casa Oswaldo Cruz. Essas fotos foram publicadas recentemente. É óbvio, assim, é uma tecnologia que já melhorou muito, tá? Porque ele errava muito mais, né? Ele não fala diretamente o que tem na imagem, né? Sempre um nível de incerteza, exatamente por não ter essa certeza absoluta, né? Foi feito por uma máquina. Tá? E ele tem muita facilidade de identificar imagens que têm texto. Então, assim, geralmente, quando a imagem tem texto, ele consegue fazer texto assim, que está de uma forma fácil de ler. Né? Na segunda imagem, por exemplo, ele já não conseguiu ler o texto da capa do livro, e nem a hashtag na estante. Né? Na primeira, por exemplo, pode ser uma imagem de texto que diz tal. Pode ser uma imagem de livro e texto. E na terceira ele não conseguiu, né? Porque uma colagem de várias fotos históricas. Então, ainda é um recurso em desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Na minha pesquisa, teve uma pessoa, um respondente cego congênito também, em que ele tem uma cobra. Ele cria uma cobra. E ele, de vez em quando, tira fotos da cobra enrolada assim na cabeça dele, botou no Facebook, e o Facebook leu. Homem com artigo de chapelaria. Então, assim, ainda acontecem muitos erros, eles estão aprimorando, mas já é alguma coisa, porque já traz alguma informação básica, pelo menos, do que tem naquela imagem. Né? Só que o ideal, é óbvio, são descrições humanas. Muita gente, como eu disse, se aperfeiçoa nisso, né, usando técnicas de audiodescrição. Existem inúmeros conteúdos online disponíveis orientando como faz esse tipo de descrição. Existe uma norma técnica da ISO, custa 900 pratas, né, foi baseado numa tese de doutorado, né, da Tang, de 2012. Eles fizeram uma versão em 2012, depois atualizaram em 2019, onde também dá algumas orientações para diferentes tipos de imagem. Tá? E, assim, vários guias. O Ministério da Educação tentou fazer uma nota técnica, né? Ela é bastante criticada, mas uma nota, tem algumas informações ali, com foco em material didático, tem tutoriais online, porque para você falar em descrição de imagens, é um universo muito subjetivo, né? Então, assim, na minha tese, não foi esse o foco dela, foi a investigação como um todo em termos de interface, mas também, né, como estudei diversas orientações que existem, fiz uma proposta lá de questões estruturadas. Tá? Então, a minha ideia agora, assim, ainda não terminei ainda há pouco a tese, mas a minha ideia a gente fez um sistema lá para ajudar as pessoas a criarem essas descrições, e esse sistema está ainda sendo melhorado, né? A gente pretende colocar lá no site do Núcleo de Acessibilidade e Usabilidade para dar alguma orientação, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam com dúvida. E aí, assim, só algumas considerações finais sobre essa questão da descrição humana, é que o propósito comunicativo é essencial. Para que você está usando aquela imagem? Assim, qual o propósito dela? Isso, assim, é muito importante. Assim, você não vai... Por exemplo, você vai desenvolver ou vai publicar uma live. Assim, claro, assim, existem pessoas que detalham todos os... mas tem a imagem tem um fundo... com rabiscos amarelos e verdes, vai lá no meio, no final, que vai dizer quando é a live, quem vai apresentar. Você até pode fazer esses detalhamentos, né? Mas é importante você primeiro comunicar aquilo que é o mais importante, quando você vai fazer uma descrição humana. Tá? Então, em geral, imagens decorativas, elas não são relevantes quando você vai fazer uma descrição de uma imagem. Você pode até fazer isso. Quando a gente está falando assim, de um ambiente de uma instituição de acervo de memória, a gente tem que pensar, mesmo sendo uma instituição de memória, qual é o meio onde eu vou divulgar essa imagem? Vou divulgar dentro de um sistema que é para você conseguir visualizar o que é a imagem, o contexto histórico dela. Aí sim, cabe você fazer um detalhamento maior do que aquela imagem está trazendo aí comunicação, entendeu? Mas, se você está falando de uma mídia social, as pessoas cegas, elas não têm paciência de ficar lendo descrições imensas, né? Elas reclamam muito disso, porque a rede social, o ritmo é outro, é super rápido, é muita informação. Então, o ideal é que as descrições sejam mais objetivas ou, no máximo, né, foi até uma das propostas lá, ter uma separação, né, nessa proposta de questões estruturadas do que é muito importante, do que assim, é um detalhe que legal, se alguém perguntar e você quiser fornecer. Tá? E também a questão do tipo de conteúdo visual, né? Figurinhas, né? Às vezes as figurinhas são minúsculas, você não vai detalhar o cabelo da pessoa que está na figurinha, porque ela tem um outro propósito também, que é só, sei lá, ser uma piada, ou, enfim, em geral, figurinhas, se
prefere que sejam feitas descrições curtas, tá? Então, tem vários aspectos que estão incorporados nessa questão da descrição da imagem, tá? É muito subjetivo, mas você tem que sempre começar pelo propósito, do que você quer e da onde você está divulgando aquela imagem, tá? Apesar da minha pesquisa ser sobre mídias sociais, eu trabalho na Casa Oswaldo Cruz, a gente tem aí um monte de projetos aí para desenvolver, né? E de aproximação aí também nas mídias sociais, né? Conversar em breve com o Glauber. Eu estava afastada, né, para finalizar o doutorado. Então, voltei há pouco tempo, estou voltando aí com tudo nessa questão da acessibilidade, e a ideia é a gente aprimorar, inclusive, a acessibilidade das imagens para esse público, tá? Eu acho que eu passei um pouco do tempo, não sei, tá? Eu peço e agradeço a todos aí, muito obrigada. Não, que é isso, Carolina. A gente que agradece a sua apresentação. As apresentações acho que foram muito bacanas. E agora a gente começa as perguntas, né? A gente passou um pouquinho do tempo no geral, a gente já está com quase 1h30 de gravação. Então, eu vou pedir para as respostas serem breves, curtas e que não demorem, né, muito além de 5 minutos. É um desafio que, por exemplo, o Glauber tem 3 perguntas. Então, Glauber, se vira nos 5 minutos para responder essas 5 perguntas aqui. Ó. A Renata te faz 3 perguntas. Se após a consultoria, só após a consultoria, me parece, né, eles perceberam aumento nas interações. 2, a curadoria coletiva incluiu o público, né? De que forma vocês incluem o público ou entendem a participação do público na curadoria? E se vocês têm dimensão do perfil dos seguidos, né? Vocês sabem se estão dentro de uma bolha de comunidade? Então, essas são as 3 perguntas colocadas pela Renata. Perfeito. Renata, obrigado pelas perguntas. Com relação à primeira, né, aumento nas interações, a gente tem percebido no Instagram assim, um aumento contínuo nas interações, diferentemente do Twitter e Facebook, especialmente Facebook. A gente tem percebido uma queda nessas interações, isso já há mais tempo. Eu acho por conta de várias questões, né, que envolvem a própria rede social e tudo mais. E aí, com relação ao Instagram, eu não sei te precisar se a consultoria, se o trabalho da consultoria contribuiu para isso ou não, né? Porque a gente vem também num crescendo de trabalho nosso. Acredito que algumas dicas que eles deram tenham contribuído para crescer um pouco, até a maneira como a gente seleciona as hashtags. A gente percebe que, né, dependendo do uso que a gente faz, a gente consegue atingir um público maior e um público diferenciado até. Então, eu te diria que o ganho principal que a gente percebeu com a consultoria foi mais na profissionalização do conteúdo que a gente disponibiliza lá, na consistência da maneira como a marca aparece e é apresentada nas redes sociais, na geração de uma expectativa para o público com a criação dessas editorias. Isso é bastante importante nas redes sociais, né? Mas eu não sei se eu conseguiria atribuir aumento das interações ao trabalho da consultoria. E aí, com relação à segunda pergunta, é uma pergunta super importante, né? O papel do público, né? Como é que a gente pensa a inclusão do público nesse processo de curadoria? A criação desse grupo curador, ele é bastante novo e, como eu disse, ele responde ao que foi colocado por esse programa de difusão cultural que foi elaborado coletivamente pela Casa de Oswaldo Cruz. Diferentes pessoas participaram, a Cláudia participou também. E um dos capítulos que a gente colocou nesse programa se refere à participação do público, né? E aí, ouvindo você falar, assim, a gente tem uma visão bastante parecida do papel do público, da construção coletiva, mas a gente sabe que isso é sempre um grande desafio, né? Porque às vezes no dia a dia, com as demandas que chegam, e muitas demandas são bastante institucionais, de divulgar um curso ou uma atividade de última hora, às vezes a gente tem que abrir mão de fazer um outro trabalho que a gente está lá, da divulgação científica, de promover uma discussão com o público para fazer um outro tipo de material. Mas a ideia é que sim, que esse comitê, que esse grupo, né, curador, se debruce sobre essa questão, sobre como também envolver o público.
E essa questão também foi trazida para a gente pela consultoria, foi um dos pontos que a gente não conseguiu ainda colocar em prática, ampliar a interação com o nosso público, né? Eles deram algumas sugestões que eram um tipo de participação bastante limitada, enquete, por exemplo, mas também tem outras possibilidades, né, de você abrir caixa de comentário, provocar o público a propor novos temas, a trazer suas visões e seus questionamentos, que a gente ainda também não conseguiu fazer. Durante a pandemia, a gente também acabou sendo sobrecarregado a partir de diversas demandas que a gente teve, né, o interesse do público por questões históricas relacionadas às pandemias, a história das ciências e da saúde cresceu, né, muito, então a gente segurou um pouco outras ações aí que são mais relacionadas à participação, mas a gente vê essas ações como muito importantes, assim, é o nosso objetivo, assim, a gente mira chegar nisso, né, avançar nisso em algum momento. E, por último, com relação ao perfil dos seguidores, também achei super interessante a tua fala, né, de análise. A gente vê também uma participação muito grande de profissionais da Fiocruz nas nossas redes, especialmente no Facebook. Isso acho que tem um pouco a ver com a faixa etária também. Os nossos pesquisadores são uma faixa etária mais elevada e usam mais o Facebook que outras redes. Então, eles participam, atuam muito lá. A gente, né, a princípio a gente via talvez isso como talvez um problema, né, de as interações ficarem muito nesse público, mas em um certo momento a gente começou a se utilizar disso para chegar a novos públicos. A gente percebeu se esse público que é fiel, que é dali de dentro, interagisse nos primeiros segundos e minutos das publicações, elas começavam a chegar em outros públicos, em outras pessoas. Então, para a gente ter essa base fiel é bastante importante. No Instagram a gente anota uma diferença, assim, tem algumas pessoas, obviamente, que interagem, mas como eu falei lá, a gente tem conseguido chegar a outros públicos, né, que trazem perguntas, às vezes trazem questionamentos que para a gente é muito bacana, né, que a gente tem um público muito grande de pesquisadores, então pesquisam questões de gênero, então às vezes as pessoas perguntam assim, você falou dessa pesquisadora, você falou da pesquisa, por que você não falou o nome da pesquisadora? Se fosse um homem, você colocaria, né? E às vezes não foi um esquecimento, foi um erro, mas a gente acha legal que as pessoas estejam atentas a isso e trazendo essas questões, assim, para a gente. Então eu diria que no Instagram eu acho que a gente consegue sair um pouquinho mais dessa bolha. Tá ótimo, Glauber. Obrigado pelas respostas. Tem uma pergunta da Jaqueline Boechat para Carolina. Além de utilizar as ferramentas e aplicativos específicos para pessoas com deficiência nos sites e redes sociais, quais outras estratégias podemos usar para atingir esse público? Você chegou a incluir essa questão na sua pesquisa? Eu já emendo outra... Bom, tem 3 perguntas para você, Carolina, então vamos lá. Tá bom, vou ser rápida. Bom, a minha pesquisa na área de informática foi muito restrita, assim, a gente não trabalhou estratégias de comunicação, tá? O que geralmente faz com que esse público venha é você fornecer recursos com frequência, por exemplo, não nas imagens, ter audiodescrição nos vídeos, o site ter acessibilidade, né, como um todo. E, assim, de alguma forma você conseguir estar próximo desse público em grupos específicos que ele participam. Eu tive uma adesão muito grande na minha pesquisa, assim, para esse público ter mais de 110 respondentes num questionário online, porque eu estava dentro de um grupo de pessoas com deficiência visual, comecei a interagir ali com eles, divulgar. Eu liguei para cada pessoa individualmente, convidando para participar, dando a possibilidade deles responderem por telefone, né, tudo com o Comitê de Ética lá do Unirio, ciente dessas abordagens, tá? Mas, assim, em termos de pesquisa, tá? Em termos de assim, abranger, trazer as pessoas com deficiência visual para os sites de instituições culturais, por exemplo, eu acho que funciona da mesma forma, tá? E, assim, um acaba chamando o outro, quando eles veem que aquilo tem uma acessibilidade constante, né? Que você está tendo aqui, está mantendo aquele padrão. Então, eu não estudei, mas eu acredito que essas coisas, né, que eu passei durante a pesquisa podem responder essa pergunta.
A segunda é se existe algum momento do WhatsApp de incluir descrição de figurinha. Essa até eu acho que você já respondeu no finalzinho da sua fala, mas pode complementar. O WhatsApp, na verdade, ele não tem acessibilidade nenhuma, nem para fotos, tá? Só o Facebook e o Instagram. Mas as pessoas com deficiência gostam do WhatsApp, porque é de comunicação direta. Então, quem fala com eles ali já manda para eles a descrição, evita de mandar imagens. Eles estão em grupos de pessoas que sabem sobre essa demanda, tá? E a terceira... da Cláudia aqui, né? Esse projeto deu conta redes sociais, plataformas de acesso, um campo para descrição de imagem. Eu acho que, na verdade, mesmo que a gente coloque um campo, né, eu penso assim, num acervo de 40 mil fotografias. É uma coisa meio inviável, né, da gente conseguir descrever todas elas. Então, assim, as descrições automáticas, apesar de muito superficiais hoje, elas podem ajudar a ter pelo menos o mínimo, né, dessas descrições. E, assim, tem algumas soluções colaborativas, né? Como a gente tem, por exemplo, Be My Eyes, que você tira uma foto e manda, gente, descreve para mim o que tem nessa caixa desse remédio, né? É uma solução colaborativa que a gente tem para esse propósito. Mas poderia também ter, foi uma das recomendações lá, nas mídias sociais, para que pessoas que interessante, ou alguém precisou, a pessoa cega pede para fazer uma descrição específica. Então, eu acho que nesse caso a gente tem que investir, pode botar o campo, mas a gente não vai dar conta de fazer todas as descrições, porque não há dinheiro, né? Ainda mais se a gente for fazer de uma maneira, né, profissional, né, que é a coisa. Exatamente. Obrigado, Carolina. Eu tenho uma pergunta eu acho que é para a Cláudia e para a Renata. Eu queria ouvir vocês duas em relação às apresentações de vocês. Tá? A Cláudia apresentou as questões relacionadas a acervo de imagem, né, nas plataformas de acesso a acervos culturais. E eu queria saber da Cláudia, que cuidados, preocupações, pontos de atenção devem ser considerados para melhorar a experiência do usuário em relação à forma do conteúdo a ser apresentado, né? Aí eu estou perguntando questões bem assim típicas do design, né? Tamanho de fonte, tipo de fonte, cores, né? Formatos, etc. E para a Renata, aí eu vou fechar numa pergunta só, né? Essa é a pergunta para a Cláudia. A pergunta para a Renata que trabalha lá na Casa de Ciência, ela já na apresentação dela mostrou muito a participação do usuário, não apenas como um ator passivo, né, no sentido de receber as informações, mas também um ator ativo, no sentido de complementar e participar dessa geração de conteúdo. Então, enquanto você falava, Renata, eu estava me lembrando da dissertação do Marcelo Guimarães. Não tem nada a ver com imagem, não tem nada a ver de acervos culturais, mas ele fala de omnichannel, né? Ou seja, a experiência do usuário em diferentes canais de venda. Tá? E você trata desses diferentes canais de passagem de informação e, mais ainda, com essa participação ativa do usuário. Tá? Então, eu queria ouvir de vocês um pouco essa questão e esses desafios, né? Porque essas plataformas agora não é simplesmente eu chegar, colocar uma imagem lá, fazer uma descrição e achar que está legal. Não, eu primeiro tem as questões bases no design, que eu queria que a Cláudia desenvolvesse. Tem a questão da multiplicidade, né, das plataformas. Então, o cara vê alguma coisa na internet, depois vai na rede social, vê o que estão comentando sobre aquilo e vai no local visitar. Né? E essa questão da participação do usuário, ou seja, ele pode participar e postar alguma coisa. Né? Eu até vejo isso, né, essa participação do usuário, ele pode postar alguma coisa. O fenômeno Wiki, a Carolina e o Glauber podem complementar, tá? O fenômeno Wiki, que pode ser uma alternativa interessante, posso chamar de Carol? Né? Claro! Carol, na própria geração de conteúdo que vai atender as necessidades de pessoas que têm deficiência, né? Então, você falou que o pessoal, que para gerar esse conteúdo, vídeo, texto e som, né, você tem que ter uma pessoa que não tenha deficiência e um consultor, né, e que isso é caro.
Então, a experiência, né, aí eu estou pegando as experiências, né, das antigas enciclopédias, que era caro você publicar uma enciclopédia, e hoje está no Wiki tudo de graça. Então, se isso poderia ser também uma possibilidade, né, de desenvolvimento desse modelo, né? Então, questão para todo mundo aí. Cláudia quer começar, Renata quer começar. 5 minutos para todo mundo. Posso começar? Então, vamos lá, pode começar. Com relação às imagens, tem uma coisa, você falou, me chamou muita atenção disso. Às vezes você pode ter uma base de dados, né, uma plataforma maravilhosa que você acesse tudo, mas se o teu conteúdo é ruim, em termos de resolução, por exemplo, a pessoa não vai voltar ali, ela vai pesquisar em outro lugar. Então, em termos de design, por exemplo, as imagens têm que vir numa resolução que seja muito boa, e dependendo do uso que você tenha, às vezes, se você quer publicar um livro, a tua resolução é muito maior. Se você quer só publicar essa imagem numa rede social, ela tem que ser menor, e o usuário não tem que ser obrigado a saber trabalhar a imagem. Então, o ideal é que você forneça isso em vários formatos diferentes, para usos diferentes, mas aí você precisa saber quais são os usos que tem. Então, você precisa entender novamente o usuário, você tem que entender por que o usuário pega essas imagens, qual é o fim que ela se destina. Então, uma das coisas que a gente, às vezes, não faz nas plataformas é tentar entender qual é a coisa final, né? Qual é o que o usuário final faz com aquela imagem, com aquele objeto que ele está baixando. Perfeito. E você falou das wikis. A wikis, ela tem uma questão com as instituições de memória da confiabilidade das informações. Eu acho que isso hoje já está melhorando, né? Já está diminuindo um pouco. Está se confiando mais. Você vê que alguns museus, algumas instituições culturais já colocam seus acervos em Wikimedia Commons, enfim. Mas até um tempo atrás isso era uma discussão. Dentro da casa de Oswaldo Cruz mesmo, isso foi uma grande discussão já há algum tempo, alguns anos atrás, mas a gente vai colocar ali alguma coisa sobre o Oswaldo Cruz, e as pessoas vêm e podem complementar, mas se elas estão complementando alguma coisa, elas vão botar a informação errada. Então, a Wiki tem esse problema ainda dentro das instituições culturais. Acho que eu tentei responder o mais rápido. Perfeito. Respondido. Renata, quer complementar? Então, acho que, né, me parece que a participação do público acaba sendo um problema, assim, um problema, né, um desafio, né, sempre, né? Um bom problema, né? Um bom problema, né? Mas você vê, porque por isso até que eu perguntei para o Glauber da curadoria colaborativa incluir ele, né? Mas e aí de certa forma toca a questão da descrição das imagens, porque sempre vai existir a preocupação de se aquela descrição foi bem feita, não foi e tudo mais. Mas ao mesmo tempo a gente nunca vai conseguir fazer de tudo, então, né? E a participação, né, eu acho que o protagonismo do público, né, e aí não só na descrição das imagens, mas assim, no debate científico, ele é extremamente bem-vindo. Mas eu acho que aí as instituições ainda não estão prontas para lidar com esse protagonismo, né? A gente tem uma forma de pensar ainda muito fechada dentro da universidade, onde o protagonismo do público ainda é visto. Não, mas eles vão vir com erro de informação, não sei o que, e a preocupação está muito mais relacionada a esse tipo de questão, e aí você acaba não flexibilizando essa participação, além de outras questões, que eu acho que o Glauber colocou que passa por eles, mas lá na Casa da Ciência é a mesma questão, né? Você tem outros tipos de demandas institucionais que às vezes impedem, né, ou não priorizam, né, você fazer um trabalho que seja... né, porque você teria várias formas, né? Hoje o que a gente faz ainda na Casa da Ciência ainda é muito pouco, né? Assim, a gente só está se apropriando do que acontece lá dentro, mas a gente poderia chamar eles para construir os públicos, fazer pequenos grupos, enfim. Mas, né, são trabalhos muito específicos, né? Então, não necessariamente cabe dentro das outras demandas que existem dentro das instituições. Perfeito. Carol, Glauber, querem complementar? Eu posso falar um pouco dessa questão da audiodescrição, né? Assim, é um serviço profissional, um serviço caro, em certos contextos. Na verdade, hoje em dia, né, para você contratar esse tipo de serviço, acaba sendo demandas muito específicas. Eu, particularmente, né, como sendo uma pessoa da área de TI que trabalha com a questão do software livre, colaborativo, eu acho que funciona, entendeu? Claro que assim, precisa mudar um pouco também esse pensamento, né, das instituições, né? Eu acho que precisa deixar bem claro, porque uma coisa que me incomoda muito quando eu descrevo uma imagem, por exemplo, um evento da minha área que teve, eu descrevi todas as imagens do Instagram,
eu falava, gente, não é audiodescrição, porque senão o pessoal da audiodescrição vinha em cima de mim, porque a audiodescrição requer um consultor com deficiência. Então, é uma descrição voluntária, entendeu? E as pessoas querem fazer isso na internet, as pessoas querem aprender a fazer isso, né? Apesar de ter dezenas de orientações aí pelo mundo, internacionais e nacionais, tá tudo muito espalhado, ninguém sabe direito como fazer, entendeu? Então, eu acho que essas plataformas colaborativas de Wiki ou outras, assim, eu acho que poderia ter, assim, a validação da própria pessoa com deficiência. Por exemplo, eu vou descrever a foto da minha mão. Uma mão, uma mão é o que? A fruta? Então, assim, quando ele for ouvir... Então, assim, tem algumas coisas que a audiodescrição orienta, que você vai fazer, mas que uma pessoa voluntária, às vezes, não vai nem pensar que aquilo é importante, né? Então, uma abordagem colaborativa, com certeza, né, daria conta de trazer isso, assim, essa participação. E, assim, a gente usa muito assim, no Netflix, na Amazon, né, aquela coisa do positivo. Ok, tá boa essa descrição, né, o que precisa melhorar? Eu acho que pode ter alguns recursos incorporados também que ajudem na qualidade, né? Não vai ser uma coisa oficial, deixar bem claro que aquilo é voluntário, que aquilo é uma questão... Eu não sei, eu sou super a favor, né, desse tipo de iniciativa. E, assim, só para uma coisa que eu esqueci de responder para a Jaqueline, na pergunta dela, uma coisa que você pode fazer para incluir essas pessoas, para trazer elas, é botar elas na equipe, entendeu? Imagina, se tem um cego na equipe, gente, ele vai divulgar para todo mundo e vai ampliar essa participação. Eu esqueci de falar isso na minha fala lá, tá bom? É isso. Tá sem som, Glauber. Sem áudio. Estava sem som. Só complementando, Carol, o que você colocou, né? Eu também vejo com muito bons olhos essa possibilidade de descrição colaborativa. Eu acho que, inclusive, há espaço, né, dentro das nossas instituições para isso, em termos de aceitação. Eu já vi algumas propostas de profissionais das áreas de acervos, de a gente construir soluções de descrição, aí não pensando na acessibilidade, mas da própria descrição arquivística, né? Algumas instituições já fazem isso, imagens de acervos, de coleções sobre as quais se sabe muito pouco, as instituições colocam lá em uma página para pessoas que conheçam mais sobre aquele edifício, sobre aquela localidade, possam agregar informações. Então, se isso é bem visto para descrição arquivística em si, né, para uma descrição aí para fins de acessibilidade, então talvez haja espaço também, né, para a gente implementar institucionalmente. Perfeito. Pessoal, discussão muito boa, né? Gostei muito das apresentações. A gente já está aí com 1h50 de gravação, então vou encerrar por aí. Novamente agradeço a participação da Cláudia, da Renata, do Glauber e da Carol acerca das colocações que foram feitas aí sobre a experiência do usuário em ambientes de instituições culturais. E agradecer novamente o público, quem participou, quem mandou perguntas, para enriquecer o debate. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos. Eu agradeço aí a oportunidade. Obrigada, gente. Foi muito bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Carol.